Olá pessoal, essa é mais uma aula da disciplina de Teoria da Computação, do curso de Ciência da Computação, no campus da UFC em Crateús. Na última aula, a gente abordou as definições iniciais de gramáticas irrestritas e agora a gente vai mostrar que a classe das linguagens geradas por gramáticas irrestritas é a mesma classe das linguagens semidecididas por máquinas de Turing, ou seja, as gramáticas irrestritas geram as linguagens recursivamente enumeráveis, da mesma forma que as máquinas de Turing semidecidem as linguagens recursivamente enumeráveis. Para essa prova, que é uma prova de equivalência, a gente vai ter uma ida e uma volta. E a ideia é, na ida, tomar uma gramática e construir uma máquina que semidecide a mesma linguagem gerada por essa gramática. E na volta, a gente vai tomar uma máquina e construir uma gramática que gera a mesma linguagem semidecidida pela máquina. Na ida, começando pela ida, a gente toma uma gramática com símbolos V, símbolos terminais sigma, regras R e símbolo inicial S. E a gente vai, digamos, abusar de não determinismo para simplificar a argumentação de que é possível construir uma máquina de Turing que semidecide a mesma linguagem gerada por G. A nossa máquina de Turing não determinística, ela vai ter 3 fitas. Na primeira fita, a gente vai receber e armazenar a entrada W, e a gente jamais vai alterar essa entrada W. Na segunda fita, a gente vai tentar não deterministicamente reconstruir a palavra W a partir de derivações da gramática G começando no símbolo S. Ou seja, a gente vai não deterministicamente aplicar as regras da gramática no símbolo S até que eventualmente a gente encontre uma palavra igual a W. Então a nossa máquina M, ela escreve o símbolo S na segunda fita e ela vai proceder de acordo com a derivação que ela decidiu não deterministicamente seguir. Cada passo vai ser um passo não determinístico em que a gente vai escolher dentre R mais uma possíveis escolhas. As primeiras R escolhas consistem em aplicar uma regra correspondente da gramática, também de maneira não determinística. Afinal, uma certa regra da gramática poderia ser aplicada em mais de um ponto da string corrente na segunda fita. E o passo e a escolha R mais 1, que também pode ser feita, consiste em vez de aplicar uma regra da gramática, consiste em fazer a comparação da primeira fita com a segunda fita. Ou seja, a gente tem R mais uma escolhas. As R primeiras correspondem a aplicar regras correspondentes da gramática, e a última escolha consiste em comparar a primeira e a segunda fita. Por exemplo,
Imagina que foi feita uma das primeiras R escolhas e a gente vai aplicar a regra que transforma U em V. Então, o que a máquina M vai fazer é fazer uma varredura na sua segunda fita e não deterministicamente parar em algum símbolo. Ela vai então checar que os símbolos correspondem à string U na esquerda da regra. Ela vai apagar a string U e ela vai dar um shift no resto da fita de uma maneira apropriada a criar espaço para escrever a string V. E daí ela escreve a string V no lugar onde havia estado a string U. Quando a verificação pela string U falha, então a máquina M ela entra em uma computação que não termina. Por exemplo, ela anda arbitrariamente para a direita. Já a última das R+1 escolhas consiste não em aplicar uma regra da gramática, como a gente havia dito anteriormente. Em vez disso, consiste em verificar que o conteúdo da segunda fita é igual a W. Caso seja, então a máquina M para e, portanto, aceita, semidecide, aceitando a palavra W. Afinal, W pode realmente ser gerada por G. Afinal, nos passos anteriores, foram aplicadas de maneira não determinística regras da gramática no símbolo S, e a partir desses passos foi obtida a palavra W, que agora foi checada em comparação com o conteúdo da primeira fita, justamente a palavra W, e como são conteúdos iguais, então a gente observa que, de fato, W pôde ser gerada por aplicações de regras da gramática G a partir do seu símbolo inicial. No caso de fazer a escolha R+1 e o conteúdo da segunda fita não for igual ao conteúdo da primeira, novamente a máquina M entra numa computação infinita, andando sempre para a direita, por exemplo. E daí a gente tem que a única forma da máquina M parar consiste dela fazer as escolhas não determinísticas de regras que são capazes de gerar a palavra W a partir do símbolo inicial S da gramática, e em seguida fazer a escolha R+1, que consiste em checar o conteúdo da sua segunda fita com o da primeira fita, e a partir disso verificar a igualdade dos conteúdos e encerrar a sua execução. Portanto, a máquina M aceita uma palavra W se e somente se essa palavra W pode ser gerada pela gramática G. Afinal, a máquina M simula não deterministicamente aplicações de regras da gramática G. E essa é a ida. Na volta, a gente vai fazer o contrário. A gente vai começar com uma máquina de Turing e a gente vai fazer algumas suposições sobre essa máquina de Turing. Afinal, a gente está apenas querendo saber qual linguagem essa máquina de Turing semidecide. Daí a gente pode fazer algumas suposições mais fortes, como por exemplo, ela ter um único estado final, porque se a gente está interessado apenas em quais palavras a máquina para e em quais palavras a máquina nunca para, a quantidade de estados finais é irrelevante. Uma outra forma de ver isso é que é possível adicionar um novo estado para ser o único estado final e criar transições a partir dos estados finais antigos, que deixam de ser, para esse estado final novo. Uma outra suposição que a gente pode fazer, que não
a nenhum mal, é determinar que a máquina M, quando para de executar, ela sempre para nesta configuração, ou seja, ela sempre para justamente após apagar o conteúdo da sua fita, ou seja, uma vez que atinja-se um de seus estados finais antigos, que deixam de ser estados finais, a máquina de Turing entra num procedimento de apagar o conteúdo da sua fita e em seguida vai para o seu único estado final, H. Então a gente pode assegurar que, sem perda de generalidade, quando considerando a linguagem que é semidecidida por uma máquina de Turing, é possível convencionar, sem prejuízo, que a máquina de Turing possui um único estado final e que ela sempre encerra a sua execução, quando encerra, em uma mesma configuração, que consiste do seu único estado final junto com uma fita em branco. Pois bem, o que a gente vai fazer então é criar uma gramática que simula os passos da máquina de M, só que todos ao contrário. Essencialmente, a gente vai representar a função de transição da nossa máquina de Turing de uma maneira inversa, utilizando uma gramática. A ideia por trás disso é que a gente vai conseguir começar as nossas derivações a partir da única configuração final da nossa máquina e vai aplicar os passos da nossa máquina por meio de regras da nossa gramática. A gente vai aplicar os passos da nossa máquina às avessas e assim a gente vai ser capaz de reconstruir as entradas W. A gente vai ser capaz de derivar as entradas W que normalmente nos levariam à única configuração final da nossa máquina. Então a gente vai construir a nossa gramática com símbolos V, símbolos não terminais, que consistem de sigma menos os símbolos especiais, um conjunto de regras e o nosso símbolo inicial, que é capaz de gerar a linguagem L semidecidida pela máquina M. O nosso alfabeto V, o nosso conjunto de símbolos, vai consistir de todos os símbolos da máquina, bem como dos estados da máquina. E aqui a gente pode assumir também, sem perda de generalidade, que não existem símbolos em comum, não existem elementos em comum entre o alfabeto da máquina e o conjunto de estados da máquina. E claro, a gente também vai acrescentar o nosso símbolo inicial S e um marcador especial para representar o final da fita. Afinal, como a gente vai estar construindo uma gramática que simula às avessas as execuções da máquina M, a gente não vai poder representar de maneira hábil uma fita infinita. Então a gente vai representar o final da parte significativa da fita com esse símbolo especial, bastante análogo ao símbolo que representa o início da fita. Então, o que a gente vai fazer é simular a máquina M, mas de trás para frente. A gente vai representar uma certa configuração da máquina M, que consiste do estado Q e de uma fita que contém inicialmente a string U, com a cabeça repousando sobre o caractere A, e logo após uma string W, e após a string W uma quantidade arbitrária de caracteres em branco. A gente vai representar essa configuração
utilizando a seguinte string, que vai ter o símbolo inicial da fita, a string inicial U, seu prefixo U, o símbolo A, que está sendo lido atualmente, e a gente vai fazer a marcação do símbolo que está sendo lido atualmente, colocando logo após ele o símbolo do estado corrente. Ou seja, apesar da nossa gramática não ter a noção de cabeça de leitura, a gente vai enxertar o símbolo do estado na nossa string para representar tanto o estado em que a gente se encontra, como a posição que está sendo lida de maneira corrente. No caso, a posição correspondente ao caractere A, ou de outra forma, a posição justamente antes do símbolo do estado. Logo após o símbolo estado, a gente tem o sufixo W da nossa parte significativa da fita, e como após esse sufixo existem apenas caracteres em branco de maneira infinita, a gente vai encerrar a representação da parte significativa da fita utilizando esse símbolo especial. Agora a gente vai descrever as regras da gramática, basicamente tomando para cada transição da nossa máquina uma regra que representa aquela transição ao contrário. Como assim? Se a gente tem uma transição que se encontra no estado Q, lendo o caractere A, e isso nos diz para ir para o estado P, fazendo a escrita do caractere B, então a gente vai ter uma regra que, estando no estado P, com o caractere B justamente antes desse estado P, a gente vai fazer a operação de escrita ao contrário, digamos assim, e fazer o retorno ao estado Q. Então a gente vai transformar BP no caractere A, essencialmente desfazendo a operação de escrita representada pela transição, e vai do estado P para o estado Q, essencialmente fazendo o caminho inverso na mudança de estado. Para as operações de escrita, se a gente tem uma transição que nos diz que, estando no estado Q, lendo o caractere a gente vai para o estado P andando uma casa para a direita, como a gente está fazendo as coisas às avessas, é natural a gente imaginar que a nossa regra vai representar a volta do estado P para o estado Q e também um passo para a esquerda. Ou seja, a gente vai ter regras que levam da substring ABP, que transformam ABP em AQB. E daí a gente nota o símbolo do estado, que também define qual caractere estaria sendo lido pela máquina, andando uma casa para a esquerda, e esse símbolo P, que seria o estado final da transição, sendo substituído pelo símbolo Q, que seria o estado inicial da transição. E a gente também teria a regra especial, onde a gente tem as regras especiais, onde a gente tem um caractere A, um símbolo em branco e o estado P, seguido justamente do símbolo de fim da parte significativa da fita, e isso seria transformado em AQ, símbolo final, justamente porque a gente estaria voltando o passo para a direita representado pela transição, e daí a gente estaria essencialmente novamente ignorando o caractere em branco, que deixa de ser algo significativo para nossa transição. Analogamente, a gente vai ter também regras para simular transições que representam passos para a esquerda, mas ao contrário, e também regras para simular
transições que representam passos para a esquerda, mas partindo do caractere em branco, e novamente a regra também é ao contrário. A ideia é basicamente essa, né? As nossas regras elas vão representar a função de transição, só que de uma maneira reversa, justamente porque a nossa gramática ela vai simular a máquina de Turing, M, também de uma maneira reversa. Aquelas suposições iniciais nos permitem garantir que a nossa máquina sempre encerra em uma única configuração, e daí a gente vai acrescentar uma regra que, a partir do nosso símbolo inicial, a gente gera justamente o conteúdo, a gente gera uma string que representa justamente a configuração final, a única configuração final que a gente assumiu que a nossa máquina de Turing é capaz de atingir quando encerra a sua execução. Isso sem perda de generalidade, certo? Daí, como a gente tem essa regra, as nossas derivações elas começam exatamente no ponto em que uma execução da máquina de Turing que aceitaria uma palavra pelo conceito de semidecisão terminaria. A gente também acrescenta algumas regras para eliminar a configuração inicial. Ou seja, uma vez que a gente atinja a configuração inicial da máquina com a palavra W, a gente vai ter essa regra para eliminar o símbolo de estado inicial e os símbolos iniciais da fita, assim como a gente vai ter essa regra para eliminar o símbolo de término da parte significativa da fita. Existe esse pequeno lema, que não é demonstrado no livro, mas é de fácil compreensão, que garante que se a gente tem duas configurações, esta e esta, e a gente tem que é possível sair dessa configuração com um passo da máquina de Turing e chegar nessa, isso equivale a dizer que a gente consegue sair dessa palavra e com uma aplicação de regra da gramática chegar nessa palavra. Essencialmente, esse lema ele está formalizando a equivalência entre um passo da máquina de Turing e uma aplicação de regra da gramática que a gente construiu. Nota, inclusive, que as posições de configurações e strings para aplicação de regras estão trocadas. Afinal, a nossa gramática ela aplica as transições da máquina de Turing de maneira reversa. Então a string correspondente à configuração destino, ela ocorre como a string na esquerda da derivação da gramática. E a string que ocorre e a configuração inicial antes da transição da nossa máquina ocorre como a string final logo após a aplicação de uma regra da nossa máquina. O que a gente vai fazer agora, baseado nesse lema, é mostrar que a máquina M ela encerra a sua execução para a palavra W se e somente se a palavra W pode ser gerada pela nossa gramática. Então a gente vai fazer uma cadeia de equivalências começando da suposição de que uma certa palavra W pode ser gerada pela nossa gramática, tá bem? E se essa palavra W pode ser gerada pela nossa gramática, isso corresponde a dizer que, a partir do símbolo inicial S da nossa gramática, a gente aplica uma regra da nossa gramática, justo aquela mais acima, justamente essa regra bem aqui, e obtém uma string representando a única configuração final da nossa máquina. A partir de uma série de aplicações de regras da nossa gramática, a gente é capaz de chegar
numa string que representa a configuração inicial da nossa máquina com a palavra W. Afinal, W pode ser gerada pela gramática, né? Então a gente começa no símbolo S, vai para a única configuração final e, seguindo as aplicações de regras da gramática, que representam basicamente transições reversas da máquina, a gente é capaz de chegar no conteúdo na única configuração inicial da nossa máquina e, a partir daí, aplicar a regra que elimina esse trecho inicial da string e aplicar a regra que elimina o símbolo de final da parte significativa da fita, obtendo apenas a palavra W. Isso porque essa é a única regra possível de aplicar a partir de S, e a única forma de se livrar do símbolo desses símbolos não terminais é aplicando essas regras. De acordo com o lema que a gente deixou de provar, o fato da gente sair dessa string representando a única configuração final e, a partir de uma aplicação de regras da gramática, chegar na string representando a configuração inicial com a entrada W, isso equivale, aplicando aquele lema transitivamente, a dizer que a gente é capaz de sair da configuração inicial da máquina para a palavra W e chegar, utilizando uma sequência das suas transições, na sua única configuração final. E daí a gente mostra que, de fato, a palavra W ela pode ser gerada pela nossa gramática G se e somente se ela é aceita no conceito de semidecisão pela nossa máquina M. Tá bem? Então, essa demonstração, que é um pouco mais extensa, ela é o único tópico da aula de hoje. E a gente volta na próxima aula. Então, até lá.